Olá, Pai do Senhor a todos os irmãos, faz aí a classe Apocalipse, né? Na nossa igreja Assembleia de Deus Jardim Ansalca. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, né? Posteriormente eu irei fazer outro vídeo a respeito da lição de número 13. Mas hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 12. Né? O tema da nossa lição é o Código de Ética de Jesus. Então nós vamos falar aqui rapidamente, para não ficar um vídeo muito extenso, né, sobre o que é o Sermão do Monte, por que fazemos o que fazemos e ajuntar tesouro nos céus. Praticamente é esse o tema da revista, na verdade, os tópicos que está relacionado à nossa revista. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o Sermão do Monte, né? Eu li uma descrição aqui no livro de John Stott. Ele diz assim que o Sermão do Monte é a descrição daquilo que Deus quer que nós sejamos. Se alguém perguntasse assim, como Deus quer que os cristãos ajam, a resposta está escrita no Sermão do Monte, ou seja, como que Deus quer que nós sejamos? Essa resposta está nos capítulos 5 a 7 de Mateus, ou seja, lá está tratando sobre a questão do caráter do cristão, como Deus quer que nós sejamos. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos, entender relacionado a essa lição, né? O que é o Sermão do Monte? Repetindo, é a descrição daquilo que Deus quer que nós sejamos, ou seja, aquilo que é o caráter que Deus quer que nós tenhamos. O segundo ponto que é tratado nessa lição é sobre por que fazemos o que fazemos, né? A citação, né, do Mateus capítulo 6, que é citado na revista, sobre a oração e sobre o dar esmolas e sobre o jejum, Jesus trata de uma forma diferente, né? Os fariseus da época de Jesus, eles simplesmente faziam as suas práticas espirituais, né, como ajudar o próximo, como orar, jejuar, mas a intenção que eles faziam eram para serem vistos pelos homens, eram para serem vistos, né, pelas pessoas como pessoas espirituais, né, aqueles que tinham comunhão com Deus. E quando Jesus chega, falando no Sermão do Monte, ele está preocupado não só com aquilo que nós fazemos, mas pela intenção pelo qual nós fazemos as coisas, né? Jesus não está interessado simplesmente que a gente ore, ou que jejue, ou que pratique esmola. A questão no capítulo 6, que é o texto bíblico da nossa lição, Jesus está interessado na intenção. A pergunta é, por que nós oramos? Nós oramos para sermos vistos pelos homens como espirituais, ou nós oramos para ter comunhão com Deus? Por que nós jejuamos? Nós jejuamos para ter para mostrar o nosso quebrantamento diante de Deus, ou nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos super espirituais? Por que nós ajudamos o nosso próximo? Apenas para receber o louvor, né, das pessoas, porque nós estamos ajudando o nosso próximo, ou nós ajudamos o nosso próximo porque nós amamos o nosso próximo? Então, no novo Código de Ética de Jesus, ele não está interessado em apenas, né, no que fazemos, mas na intenção pela qual nós fazemos. Nós vivemos em um tempo hoje que as pessoas, né, vivem, né, para se mostrar para os outros, né? Fazem as coisas para se aparecer, né? Vivem postando o que fazem, mas na ética de Jesus o que importa não é simplesmente que você faça as coisas, mas por que você faz as coisas. E o segundo ponto, para a gente não se prolongar muito, é sobre ajuntar tesouro nos céus. Primeiro eu queria falar sobre o que Jesus ele não queria ensinar quando ele disse que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros nos céus, que é Mateus capítulo 6, versículo 19. Primeira coisa que Jesus não queria ensinar, ele não estava ensinando que ter bens é ruim. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia condena o ter bens, o possuir riquezas, porque tem inúmeros homens da Bíblia que
tinham posses como Salomão, Davi, Abraão e entre outros que tinham muitas riquezas. Mas o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? É o amor aos bens materiais que a Bíblia condena. Tanto é que Jesus fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Né? Nós adorarmos as riquezas, colocar o nosso coração na riqueza. Então Jesus não está ensinando que ter bens é ruim. A segunda coisa que Jesus não está ensinando, quando ele diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, é que nós não devemos guardar, né, ter a nossa reserva. Então Jesus não estava querendo dizer que você não pode, né, reservar um dinheiro, né, ajuntar dinheiro, né, ajuntar suas economias. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. Lá em Provérbios capítulo 6, tanto é que nós somos incentivados a guardar, né, assim como as formigas fazem. A Bíblia também não condena nós ajuntarmos, no sentido de guardar economias para um tempo igual o que nós estamos vivendo hoje. Né? Aqueles que têm a sua reserva, né, vão utilizar porque é um momento de crise. Então, muitas pessoas que têm seu dinheiro guardado, não podendo trabalhar, vai hoje fazer uso da sua reserva. Então, por isso que é bom, né, de ter essa reserva. E por último, o que é que Jesus queria ensinar quando ele diz para nós juntarmos tesouros nos céus? Né? Ele quer dizer que nós devemos fazer alguma coisa cujo efeito, né, flua para dure pela eternidade. Né? O que é fazer? O que é juntar tesouro nos céus? É fazer alguma coisa cujo efeito dure pela eternidade. O exemplo de coisas que nós podemos fazer, que nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Primeiro, desenvolvimento do caráter semelhante ao de Cristo, ou seja, a transformação do nosso caráter, que isso que vai perdurar para toda a eternidade, o aumento da nossa fé, o aumento da esperança, o apresentar Cristo a outras pessoas, porque na eternidade podemos encontrar muitas pessoas pelo qual nós pregamos o Evangelho. Todas essas coisas, embora, né, nós façamos elas aqui no nosso tempo, os efeitos dessas coisas vão durar para a eternidade. Então, para a aula não ficar muito extensa, né, eu peço que vocês deem uma revista, reflitam aí no que foi falado, e depois eu vou postar um próximo vídeo sobre a lição de número 13. Então, fico com Deus, fique na paz, até mais.